Olá, que ótimo ter todo mundo aqui para mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, no universo dos materiais de moldagem na odontologia restauradora. Para dominar aquela arte de criar replicações simplesmente perfeitas, a gente precisa entender como a ciência dos materiais e a técnica clínica se unem na prática. Então, bora explorar exatamente como os elastômeros funcionam. Vamos começar! A nossa agenda de hoje está bem direta. Vamos passar por 1. O desafio da moldagem perfeita. 2. Os 4 tipos de elastômeros. 3. Viscosidade e estabilidade dimensional. 4. Afastamento gengival e margens. E, para fechar, 5. A técnica de 2 passos. Entrando na nossa primeira sessão, o desafio da moldagem perfeita, focado em capturar o que é invisível. Pensem um pouquinho, o que realmente causa a falha daquela restauração estética linda, bem ali nas margens? Sabe, a resposta quase sempre está na base de todo o processo. Se as linhas de término do preparo não são detectadas e copiadas direito, principalmente naquelas áreas mais profundas e subgengivais, não tem jeito. A adaptação da peça vai ficar comprometida. O fracasso, na verdade, não começa lá na cimentação. Ele começa lá atrás, no molde distorcido ou incompleto. E é exatamente para evitar isso que a gente busca a tão sonhada moldagem perfeita. O nosso objetivo final aqui é produzir um molde exato, que é basicamente o negativo da estrutura. Para quê? Para depois a gente conseguir obter um modelo de gesso que seja uma cópia dimensional e morfologicamente fiel à estrutura original. O material precisa ser capaz de reproduzir cada detalhe anatômico com perfeição, copiando tanto os tecidos duros quanto os moles, sem sofrer nenhuma distorção no caminho. Passando agora para a seção 2, os 4 tipos de elastômeros e a classificação dos materiais. Bom, a literatura clínica divide os elastômeros em 4 categorias principais, tá? Primeiro, a gente tem os polissulfetos, que oferecem uma alta resistência ao rasgamento e têm um custo bem baixo, só que eles exigem um vazamento super rápido. Depois, temos os silicones de condensação, que são super populares pelo custo médio, mas pecam por ter uma baixa resistência. Agora, no topo da cadeia alimentar do desempenho, a gente encontra os silicones de adição e os poliéteres. Esses dois entregam uma reprodução de detalhes simplesmente excelente. E o grande pulo do gato, eles permitem o vazamento em até 7 dias, é um diferencial em tanto. Na correria da clínica diária, o contraste que a gente mais vê é entre o silicone de adição e o de condensação. E olha a diferença gritante. O silicone de adição não libera subprodutos voláteis. Isso garante uma estabilidade dimensional fantástica. Literalmente dá para fazer a moldagem numa sexta-feira e vazar o gesso dias depois, sem estresse nenhum. Já o silicone de condensação, ele libera álcool durante a presa. Isso age quase como uma bomba relógio. O vazamento tem que ser imediato, estourando ali uns 15 minutos, senão a contração deforma sua cópia para sempre. Indo para a seção 3, viscosidade e estabilidade dimensional, o equilíbrio perfeito. Os elastômeros funcionam melhor trabalhando em equipe, usando consistências diferentes. A gente precisa muito de um material com viscosidade extra baixa, aquele bem leve e fluido, sabe? Essa fluidez é o que permite que ele entre lá no suco gengival e capture os mínimos detalhes microscópicos da margem do dente. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa de uma massa pesada, o famoso put. Qual é o papel dessa massa? É ficar bem contida na moldeira e agir como se fosse um êmbolo, firme, forçando esse material mais fluido contra os tecidos, sem deixar ele escoar todo para fora. Dá só uma olhada nessa linha do tempo da estabilidade dimensional. As primeiras 24 horas são cruciais, porque concentram as principais alterações por causa da contração de polimerização e do resfriamento térmico. Materiais que perdem subprodutos, como a gente viu na condensação, vão falhar feio se passarem daquele marco crítico de 15 minutos. Em total contraste, o silicone de adição e o poliéter ficam ali clinicamente imóveis e super confiáveis até a marca incrível de 7 dias. Chegamos à seção 4, afastamento gengival e margens, focando no manejo do tecido. Olha que interessante a mecânica disso. Quando o tecido é recuado do jeito certo, a gente cria um espaço vital para o material fluido conseguir entrar. E aí, na hora de remover o molde da boca, ele sai intacto. Perfeito. Mas, se não tiver espaço suficiente, o material fica tão fino, mas tão fino, que durante a remoção, a força de tração acaba superando a resistência do elastômero. O resultado? Rasgamento. E vamos ser sinceros, se a margem rasgar, a sua moldagem inteira foi por água abaixo. Tem uma frase fascinante na literatura que resume muito bem esse nosso desafio físico. A luz não pode afastar fisicamente a gengiva. Pensa bem nisso.
Seja usando scanners intraorais super avançados ou materiais fluidos convencionais, a física manda na parada. Alguma coisa precisa criar esse espaço mecânico. Se o sulco não estiver fisicamente aberto, não tem luz de scanner nem elastômero fluido no mundo que consiga registrar essa área que está invisível. E a solução clássica e mais garantida para isso é a técnica do duplo fio retrator. A gente insere um fio mais fininho lá no fundo do sulco e um fio mais calibroso por cima, para promover aquele afastamento lateral do tecido. O detalhe de ouro aqui é a sincronia. Esse fio mais externo precisa ser removido imediatamente antes ou durante a injeção do silicone fluido. Por quê? Porque o sulco tende a fechar em segundos, igualzinho a um elástico. Então a injeção tem que ser super rápida e muito precisa para ocupar esse espacinho que a gente acabou de criar. E agora a nossa última parte, seção 5, a técnica de 2 passos usando consistências pesada e leve. Essa técnica junta tudo o que falamos usando dupla viscosidade em 2 momentos bem diferentes. No passo 1, a massa pesada entra em cena para criar um primeiro molde rígido. É basicamente fazer uma moldeira individualizada direto na boca do paciente. Aí, depois de criar os alívios nela, a gente vai para o passo 2, que é a injeção do material fluido. Esse material fluido pode ser manipulado manualmente com uma espátula, ou, o que é bem mais prático, usando cartuchos com pontas misturadoras espirais para ter uma mistura estática e automática perfeitinha. O fluido é injetado no molde e sobre o dente preparado, e então a massa pesada empurra o leve exatamente para onde ele tem que ir. Mas atenção aqui, existe uma regra de química absoluta que não pode ser quebrada em hipótese alguma. Nunca, mas nunca mesmo, misture uma massa pesada de silicone de condensação com um fluido de silicone de adição. As bases químicas de polimerização deles são completamente diferentes, totalmente incompatíveis. Sem a química certa não tem coesão. As 2 camadas vão simplesmente se separar na hora de tirar da boca e adivinha, todo o trabalho vai para o lixo. Então, usar o sistema completo do mesmo tipo de material é totalmente obrigatório. E no ato mecânico final, na hora de inserir a moldeira, a gente precisa afastar os lábios para garantir o alinhamento certinho da linha média, aplicando uma pressão firme e, acima de tudo, estabilizada. O material fluido está sendo guiado sob pressão pela massa pesada, direto para dentro daquele suco gengival que a gente acabou de afastar. A estabilidade aqui é inegociável, tá? Qualquer movimento lateral durante a presa do material vai causar uma deformação viscoelástica irreversível no seu molde. O que nos traz a uma reflexão final muito importante. Entender a fundo essa química da polimerização, respeitar religiosamente os tempos e dominar o afastamento mecânico não são só detalhes de livro. Eles são a verdadeira fundação de uma prótese dentária de sucesso. Como é que esse domínio técnico vai transformar a qualidade e a longevidade das futuras reabilitações subgengivais no dia a dia? A teoria a gente já viu que está bem estabelecida, né? A excelência na prática clínica é só o próximo passo natural. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.